Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Território com Vida. Depois da nossa pausa de verão, vamos dizer assim, voltamos para mais um programa que nos traz desta vez de novo ao distrito de Viana do Castelo e mais em concreto a Vila Nova de Cerveira, uma linda terra raiana que está aqui no coração do Alto Minho e que também tem a particularidade de fazer esta junção do espaço rural, da montanha e depois o Rio Minho, que como nós sabemos é um rio internacional. Costuma-se dizer que o homem sonha e a obra nasce. E é o caso que se pode aplicar ao espaço que estamos hoje a visitar, o Aqua Museu, aqui em Cerveira. E eu digo que o homem sonha e a obra nasce porque temos connosco hoje o Dr. Carlos Antunes, a quem agradeço imenso ter aceito o convite para estar neste programa e nos falar de um projeto que nasce precisamente de um sonho, de uma intenção que depois se materializou e que continua a ser um projeto de uma vida, algo que acarinha muito, que é este Aqua Museu. E eu começava precisamente por, de forma breve, para quem nos escuta, para quem nos acompanha, para quem nos está a ver depois nas redes sociais, ajudar-nos a fazer aqui o enquadramento. Porque é que estamos aqui neste Aqua Museu, como é que ele nasce, para depois falarmos um bocadinho do que é que o distingue, vamos dizer assim, para que as pessoas compreendam que não é um museu naquele sentido tradicional, de um espaço estático, meramente expositivo, mas que tem de facto depois uma dimensão de interação muito forte com a sociedade. Mas passava-lhe agora a palavra. Obrigada. Obrigado, bem-vindo ao Aqua Museu. Pois, o meu primeiro contacto com o Rio Minho foi como aluno, oriundo da Universidade do Porto, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e viemos para aqui, então, como professor da cadeira de Ecologia Aquática, fazer aulas práticas durante 4 dias. Este foi o meu primeiro contacto e provavelmente foi, talvez, quase um amor à primeira vista, não é? Não só na componente natural, mas também num contexto social que deu para entender, principalmente com a comunidade de pescadores. E então, mal surgiu a oportunidade, candidatou-se a um projeto para trabalhar no Rio Minho. Os rios em geral e o Minho em particular tinham uma grande lacuna em termos de informação na nossa área da biologia e da ecologia, e também tivemos a percepção da importância deste rio no contexto ibérico, no que diz respeito ao grupo de peixes que são o alvo da pesca profissional e artesanal, como o salmão, o sábio, a lampreia, a enguia, entre outros. E então começamos a trabalhar exatamente com este grupo de peixes, com os migradores, não é? Na relação com a comunidade, né, trabalhámos muito no campo, e devido a uma questão levantada pelos próprios pescadores que tinham a ver qual era a importância e para que servia a investigação científica, no fundo alimentou esta ideia de criar uma referência aqui na região para o Rio Minho, que mostrasse o que era o Rio Minho na sua componente natural, mais associada à vida aquática, mas também numa componente mais etnográfica, não é? No fundo, criar uma memória da atividade associada à pesca artesanal e profissional. Então, esta ideia foi apresentada ao município na altura de Vila Nova de Cerveira, em 1991, e amadureceu durante 15 anos, até que surgiu a oportunidade da construção, tanto no terreno, e abriu ao público em 13 de julho de 2005, né? Concretizando-se assim este objetivo, esta ideia inicialmente. E agora estamos aqui num espaço, como eu dizia há pouco,
mas lá voltaremos porque ainda gostava de falar consigo de um outro aspecto. Mas dizíamos há pouco que não é apenas um museu, e já vamos falar um bocadinho disso para as pessoas compreenderem o que aqui também podem fazer, o que as escolas aqui vêm fazer. Mas estamos aqui a falar, o grande tema, digamos, o elemento, o elo de ligação de toda a nossa conversa é o Rio Minho. O Rio Minho, antes de começarmos a gravar o programa, estávamos há pouco a falar e dizia-me o Dr. Carlos que tem uma bacia hidrográfica de 17.000 quilómetros quadrados, uma coisa colossal. E que foram-se apercebendo que, de facto, era dos rios com maior riqueza, julgo que desde pelo menos 1914 que existia o registro das espécies e, portanto, deram-se conta de que era um rio com uma extraordinária biodiversidade, com muitas espécies portanto, que também por isso justificava toda a atenção e a necessidade de levar esse conhecimento à população, para as pessoas, não apenas de Cerveira, mas a todos, perceberem do que é que estamos aqui a falar. Portanto, é mesmo uma zona com um ecossistema extraordinário. Exatamente, sim, essa é uma das razões e daí a importância da investigação científica, não é? Portanto, porque muitas vezes sentia-se que havia falta de informação, particularmente quando era necessário elaborar algum tipo de relatórios mais, digamos, oficiais sobre o território e sobre a parte aquática, muitas vezes sentia-se esse desconhecimento, não é? Portanto, a partir dessa informação é que se conseguiu ter a percepção que já existiam espécies exóticas, quais é que existiam, e começou-se a trabalhar, por exemplo, nos efeitos que essas espécies podem provocar sobre o ecossistema. Também dessa grande bacia, que é a bacia hidrográfica do Rio Minho, tivemos a percepção que houve um impacto brutal nos últimos 100 anos sobre o tal grupo de peixes migradores que foi a construção de barragens. Portanto, houve uma perda de habitat significativa. Essas espécies passaram a ter 10% apenas do habitat disponível após a construção da última barragem, com a consequência dos tais registros oficiais de pesca nos demonstram da tendência de diminuição das populações, né? E algumas delas, em particular o sábio, com uma relação muito estreita com a progressiva construção de barragens e a progressiva diminuição da população aqui no Rio Portanto, Minho. falamos aqui de um rio internacional com uma grande riqueza de biodiversidade, mas que depois tem de conviver e cada vez mais com uma série de obstáculos, não apenas as barragens, mas certamente que é um dos maiores, e isso depois impacta naquilo que é, enfim, a própria progressão, a vida normal das espécies que seriam as espécies autóctones. E, portanto, eu lembro-me de, numa ocasião, num outro programa que nós gravamos em Valença, falava-se da questão do salmão. Portanto, as pessoas, quem é pescador, obviamente que nota isto com uma agudeza que escapa às outras pessoas, porque vão-se apercebendo ou do tamanho que diminui, ou simplesmente da quantidade que diminui. Fala-me um pouquinho mais para termos a noção de como isto é impactante depois nestas espécies. Sim, este grupo de peixes migradores presta-nos diversos serviços, não é? E desde logo um serviço de produção que é a pesca, não é? Como recurso alimentar, mas também em termos ecológicos prestam outros serviços de regulação, por exemplo, as lampreias, quando regressam ou vêm para o rio para se reproduzirem, morrem após a reprodução. E toda esta matéria, esta energia que fica no rio é importante depois para a alimentação das larvas Exato, e de exato. tudo isso. Portanto, a componente cultural que está associada não só à atividade da pesca, mas também à gastronomia, não é? E o salmão era, o Rio Minho era o rio, no fundo, de eleição para esta espécie no início do século XX, não é? Portanto, daí mesmo os galegos, né, a importância que este rio tem na Galiza, entendemos, chamam ao Rio Minho o Pai Minho, por alguma razão, pela abundância, né, e pela importância que tinha, no fundo, para as populações ribeirinhas, né? E uma das razões, ou uma das maneiras que se observa e se vê que uma determinada população está sob pressão é exatamente a que referiu, por exemplo, a diminuição do comprimento dos exemplares que são capturados.
há registros de salmões capturados aqui no Rio Minho com 20 quilos. Uhum. E, gradualmente, esses exemplares dessa dimensão deixaram de aparecer. De vez em quando aparece algum com 10, 11, 12 quilos, mas em termos médios andam à volta dos 4 e 5 quilos. Portanto, esta diminuição do comprimento médio, né, resulta exatamente da pressão a que está sujeita a população. Pressão das essa que é razões. gerada pela nossa própria ação, não é? Com a criação Exatamente, destes com a perda de obstáculos. habitat, Sim. exatamente. Né? E também com a poluição. E Falávamos há também, pouco que, aliás, é um dos aspectos que já vamos frisar a seguir, quando falamos mais do Aquamuseu. Tem a ver com a necessidade de sensibilização. Estas gerações mais novas, as crianças, etc., já começam a ter muito mais consciência da necessidade de modificarmos os nossos comportamentos. Às vezes os mais velhos, nem tanto. Aquilo que falava também há pouco é que se vê ainda muitos focos de poluição que afetam a qualidade das praias fluviais, a qualidade e nota-se, portanto, a própria água do rio, ela, digamos que é o cartão de visita de tudo aquilo que é feito ao próprio rio, as claro. descargas poluentes de empresas, etc. Portanto, é uma questão difícil Sim, não é para o nada. Rio Minho. Sim, não é fácil. Né? Portanto, a principal agressão, né, é as barragens e depois temos o resultado de toda a atividade humana, não é? Que tem a ver, quer numa componente mais doméstica, ou seja, é importante que as hectares de tratamentos, as estações de tratamento de águas residuais funcionem em pleno, não é? Assim como os polígonos industriais, a componente química. Obviamente que não é fácil de todo, não é, de mitigar estas ações, porque há muita informação que se desconhece. Né? E aí entramos num outro grupo, né, dos chamados, por exemplo, poluentes emergentes, né, que fazem parte da nossa atividade, quer, por exemplo, de higiene pessoal ou de higiene doméstica, produtos industriais associados à indústria dos plásticos ou até mesmo à indústria farmacêutica. Né? Começam a ser detectados níveis preocupantes de químicos que fazem parte dos medicamentos que consumimos. Antidepressivos, antibióticos, tudo isso, né? E, portanto, ou seja, a forma como olhamos para isto, obviamente que o primeiro passo a dar nesta mitigação será investir na componente tecnológica. Porque é importante que as hectares, né, as estações de tratamento, se dotem de equipamento cada vez com maior capacidade de reter estes produtos químicos. Né? Provavelmente será, não é? Porque que revolução é que pode acontecer numa indústria farmacêutica neste momento? Não é? Quer dizer, a população necessita deste tipo de medicamentos, não é? E toma, Temos que e encontrar usa, não é? alternativas, sendo que muitas das alternativas naturais, por exemplo, os molúsculos de água doce, muitas dessas alternativas foram desaparecendo. Alternativas, entenda-se, porque têm uma capacidade de filtragem das águas, portanto, de limpeza da própria água, de oxigenação, e, portanto, têm um papel fundamental. Muitas vezes as pessoas não valorizam ou só valorizam a parte gastronómica. Claro. Mas vimos que também muitos já foram desaparecendo pela pressão das espécies invasoras, mas também pela poluição que se causa. Exatamente. Isso é outra componente da sensibilização, é que cada organismo que existe tem uma missão, tem uma função que é importante em termos ecológicos. Não é? Portanto, e o facto de, quando desaparece, pode-se Exato. criar, não é, como que uma ruptura em determinado tipo de funcionamento no ecossistema. E esse exemplo, que faz parte de outra pressão que existe à escala global, e o Rio Minho não é exceção, que é a questão das espécies exóticas. Não é? Na área, a nível da bacia, já existem inúmeras espécies exóticas dentro dos diferentes compartimentos biológicos, desde o aquático e o terrestre. Não é? E no caso do aquático, no caso dos peixes, conhecemos 8 espécies, né, exóticas, algumas de moluscos, da qual a mais emblemática é a ameijoa asiática, que foi introduzida ou foi registada pela primeira vez aqui nos anos 80 e que encontrou condições ótimas de crescimento populacional e que, ao longo do tempo e com o aumento das frequências de ondas de calor, no fundo, ganhou em termos de competição com as espécies de moluscos que viviam aqui no Rio Minho. Não é?
E isso causou uma perda de biodiversidade imensa nos últimos 30 anos. Né? Perdeu-se praticamente todas estas espécies de moluscos. E isso é um problema, porque nós chegamos à conclusão de que as espécies exóticas, em geral elas estão, chamamos exóticas, são invasoras, portanto não são naturais daquele espaço, mas depois o que elas têm de vantagem é que conseguem muito mais facilmente adaptarem-se, por isso é que elas são invasoras, adaptarem-se às circunstâncias e, portanto, arranjam mecanismos de defesa e se calhar até se posicionam melhor no combate, no resistir às alterações climáticas do que as espécies locais, Sim, originais, não é? sim. O que pode ser bom por um lado, mau por outro, não é? Porque há toda uma perda de biodiversidade. Há uma perda de biodiversidade. Estamos a assistir, basicamente, quase ao longo dos anos, quase a uma homogeneização biológica entre bacias hidrográficas. Começam a aparecer as mesmas espécies quase em todas as bacias hidrográficas. Não é? E estas espécies exóticas, né, quer no caso da ameijo, mas também no grupo dos peixes, é que realmente estão mais bem adaptadas a estas mudanças. O grupo de peixes que falamos há pouco, né, dos migradores, no fundo, que são em termos simbólicos, né, para a região, representam muito na componente cultural e de produção e da pesca também, e da gastronómica. Acabam por ficar acantonados e sob uma grande pressão. Exatamente. Não é? Falámos da lampreia. Salmão, sábel, enguia, a saveia, a truta marisca, não é? São um grande grupo dos peixes migradores, não é? Que, particularmente, por exemplo, o salmão já está no limite sul da distribuição europeia. Portanto, é uma espécie muito sensível a estas mudanças climáticas, não é? É uma espécie interessante em termos de estudo, realmente, porque está no limite da sua distribuição, verificar até que ponto é que a capacidade ele tem para, no fundo, resistir a esta contrariedade ambiental. Mas o sábel sofreu uma diminuição muito grande com a perda de habitat. E as espécies exóticas são realmente aquelas que estão mais bem adaptadas a este aumento de temperatura e o que está associado a estas mudanças, porque não é só a temperatura. É que são os períodos mais longos, mais secos, redução de caudais, né, diminuições eventuais de oxigênio no sistema, altera as áreas de reprodução, as características das zonas de reprodução. Portanto, prevê-se que no futuro, né, e mantendo-se esta tendência, realmente as espécies nativas tenham grandes dificuldades em encontrar aqui um espaço Exato. viável, né, Pois. para manter o seu ciclo de vida. Ora, quem nos ouvir dirá assim, bom, hoje o programa está com uma nota algo negativa, porque temos todas estas preocupações ambientais, e é verdade. Mas agora vamos passar para uma nota positiva, porque tem a ver precisamente com o trabalho do Aquamuseu, porque, como dizíamos no início do programa, não é apenas um espaço expositivo, apesar de ter aqui um espaço belíssimo, porque faz também, e o doutor Carlos falou disso, faz esta junção com a comunidade e tem aqui uma mostra excelente de artes de pesca, artes tradicionais, e portanto é uma forma de manter património doado pelos próprios pescadores, portanto património com o qual eles se identificam e as suas famílias, mas depois temos mais do que isso. E nós fizemos ali uma visita muito interessante que simula como que uma descida do Rio Minho, e era para que eu gostava de que nos pudesse dizer como é que a comunidade local, as escolas, podem saber muito mais sobre o Rio Minho. Dentro da atividade do Aquamuseu há 3 grandes objetivos e um que diz respeito ao que está exposto em termos físicos no Aquamuseu, que é composto em dois espaços, o Aquário Público do Rio e o Museu das Pescas. Portanto, uma componente mais natural e uma componente mais etnográfica, mais cultural. E no Aquário do Rio, exatamente, simula-se essa viagem ao longo do Rio Minho, desde a nascente até à foz, e no fundo convidamos as pessoas durante essa viagem a ter um melhor conhecimento das espécies, em particular dos peixes, não é? Mas também se abordam outros grupos, que existem neste rio. Portanto, a referência é o Rio Minho. E começa-se na montanha, e conhecem-se das espécies nativas, as migradoras e as exóticas, até chegar à foz, não é? Na foz do Rio Minho, em Caminha e à Guarda. Não é? No Museu das Pescas mantém-se
viva esta memória da atividade, não é? Da atividade da pesca. Portanto, as embarcações tradicionais, instrumentos, artes de pesca, verifica-se, é possível verificar que a importância, por exemplo, de um recurso como a madeira tinha nesta Exato. atividade, não é? Que agora, em muitas das artes, é substituída por outros materiais, não é? mais resistentes, mais duradouros, mas que há artes que já se perderam, porque a quantidade de peixe já não justifica o seu uso, o tipo de embarcações evoluiu, a certa altura desaparece a vela e aparece o motor, portanto, tudo isto, no fundo, é uma viagem ao longo do tempo, não é? Uma viagem no tempo e uma viagem no rio, não é? Portanto, é o Exatamente. espaço e Não o é? tempo em Exatamente. conjunto. Pronto. E vem cá muitas escolas? Pronto. E depois, a outra, sim, visita nas escolas. Isto é um movimento sazonal, portanto, as escolas saem particularmente entre fevereiro, março até julho, depois também apanha ATLs, né, de tempos livres, e depois no verão são mais grupos de cidadãos, turistas, não é? Mas oferecemos, para além da visita guiada, oferecemos diversas atividades pedagógicas que os professores, os alunos podem escolher e podem ser realizadas quer em contexto de laboratório, quer em contexto de biblioteca, quer no campo. Temos uma embarcação que fazemos uma atividade no estuário, leva grupos de 15 jovens ou pessoas ao rio e fazemos um percurso e contamos outra história que, no fundo, complementa um pouco o que viram no aquário, no museu, né? Mas no rio às vezes é difícil ver peixes, mas existem outros fatores que influenciam na própria distribuição dos peixes, as correntes, né, as temperaturas da água, a salinidade. Portanto, no local é possível ter a percepção dessas diferenças físicas e químicas do Exato. meio, não é? As próprias comunidades pescatórias, a importância das galerias ripícolas, zonas onde há mais intervenção nas margens e zonas onde há menos intervenção, tudo isso. Portanto, isso é também oferecido. E depois, pronto, a outra grande atividade no nível do museu é a componente da investigação. E na investigação temos, para além de recursos no rio, como um barco para fazer as colheitas e as amostragens, temos equipamento de laboratório e isto tem que ser feito essencialmente à custa de parcerias. Portanto, temos parcerias com universidades, quer no norte de Portugal, quer na Galiza, num raio que vai desde a Universidade de Aveiro, Porto, Universidade do Minho, e depois na Galiza, Vigo e Santiago. E quer parcerias em projetos, mas também recebemos alunos. Alunos que querem fazer o seu próprio projeto individual ao nível de mestrado, doutoramento, não é? E não é uma condição obrigatória, mas porque há, por exemplo, há um jovem que está aqui a trabalhar, por exemplo, no Rio Lima, não é? Que é o rio irmão, basicamente, do Rio Minho. Mas sempre na promover o conhecimento desta bacia hidrográfica, né, que é imensa, e no fundo é esta base de conhecimento que no fundo enriquece depois e a transmissão da informação para o público em geral, né? Portanto, é no fundo esta descodificação da linguagem científica, né, para depois fazê-la chegar aos cidadãos. E a comunidade de pescadores e as famílias, né, têm aqui também um papel importante, porque desde o início houve esta troca de conhecimentos, né, desde o científico para o pescador e do pescador para o investigador. Não é? É quase... Eles sentem que são parte do projeto. Exatamente, né? É importante. Isto é quase uma musealização da palavra, de certa forma, que fazemos também o registro das memórias vivas, não é? Para além do contacto, não é, que temos, esse registro das memórias vivas, porque esta oralidade associada à prática, não é? A determinado tipo de trabalhos no rio, particularmente nas artes que já desapareceram, não é? Por vezes há termos que não passam para a geração seguinte. Não é? E este registro da oralidade, da técnica, do nome das coisas, não é? É extremamente importante. Não é? Portanto, e há também esta interligação, esta interação, não é? Entre estes, no fundo, entre dois grupos de profissionais, mas que no fundo criam, no fundo, também uma riqueza em termos de informação para depois esta transmissão, esta mensagem do Museu para o exterior. Nós estamos quase a fechar o programa de hoje.
Antes de terminar, eu gostava só que dissesse o que é que deseja para o futuro do Aqua Museu. Pois, isso é uma pergunta interessante. Que dava para outro programa, não é? Sim, mas é assim, eu penso que, ou seja, no fundo, basicamente, leva-me a pensar, não é, no fundo, quais são, por um lado, as dificuldades que temos, de certa forma, em toda esta vivência, né, que temos tido ao longo dos anos. Não é? Em termos físicos, pronto, é um espaço bem delimitado, embora em termos de conhecimento e de passagem de informação, há muito mais por fazer, obviamente. Não é? Portanto, toda esta investigação que está a ser feita, e em colaboração com os centros de investigação, originam materiais que estão guardados, que podem ser muito bem organizados sob uma forma de coleções. Nós estamos a trabalhar também nisso, mas mais a nível digital, né, de plataformas que existem, ou seja, colocado no fundo o Rio Minho num mapa internacional de registro de determinadas espécies, não é? Mas, por exemplo, um museu de história natural à nossa escala, não é? Um pequeno, não é? Mas sempre neste sentido de, no fundo, de divulgar e dinamizar este património que temos, não é? Claro que em termos físicos não é fácil, mas agora em termos, né, alternativas tecnológicas, né, que nos permitem isso. As oportunidades surgindo, obviamente, que para tudo isto é necessário recursos humanos. Não é? E no fundo, o recurso aos jovens investigadores, a estas parcerias com as universidades, no fundo, têm alimentado, no fundo, este trabalho de continuar este processo de conhecimento e de investigação. Muito bem. E é mesmo isso, há todo um potencial ainda para desenvolver, o que nos deixa uma palavra de esperança também. O Aqua Museu, no fundo, é um museu em movimento, que está em permanente relação com a sociedade, e isso também é importante frisar. Sabe que um dos objetivos deste nosso programa é sempre trazermos também foco para projetos que valorizam muito os territórios e as nossas comunidades e que por vezes não são tão conhecidos, mas que precisam de ser conhecidos e divulgados. E vamos ficar por aqui. Já sabe que agradeço a todas e a todos por nos ouvirem através da rádio Antena Minho. Mais tarde pode sempre assistir ao nosso podcast através das redes sociais e mais ou menos na segunda semana do próximo mês, porque nem sempre é exatamente nesta altura, nós vamos voltar e é isso que interessa para nos encontrarmos e conhecermos mais um projeto do nosso território. É sempre um território com vida, com muita vida e que quer a nossa presença. E eu espero poder voltar a ter a sua companhia. Até muito breve.